E aí, rapaziada, dedinho daquele jeito. Estamos aqui no Multi com o nosso amigo. Fala aí com o pessoal do YouTube. Hey, Fala inglês aí. fala do inglês. How are you? I'm fine, my friend. Oh, excellent. Então, pessoal, hoje para falar uma coisa bem interessante, né? Como é que eu aprendi a falar inglês em menos de um ano? Você acredita? Que eu cheguei aqui, eu não sabia falar inglês, não sabia nada de inglês, nem as cores, nem os números, sabia não, nada. Então é isso, pessoal, vou explicar pra vocês, ó, desenho de sol, mas daquele jeito, ó, vou explicar pra vocês o seguinte, como é que eu aprendi a falar inglês em menos de um ano, né? Na verdade, eu não falo inglês, aquele inglês fluente, mas eu falo um básico, né? Eu aprendi a falar um básico, onde eu tenho um inglês limitado, né? Iniciação básica. Eu basicamente entendo mais do que falo ainda, mas tem muita coisa que eu consigo me virar, desenrascar, muita coisa que eu entendo realmente, né? As coisas mais principais, as coisas mais simples, né? E não é tudo que eu sei, eu tô aprendendo, tipo assim, eu sabia 50 palavras e tal, hoje eu perdi as contas e, tipo, eu sei muita coisa já hoje em dia, né? E como é que eu aprendi, vou explicar pra vocês. Muito bom, né? A primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é o quê? Eu tenho que aprender. Eu sou de Caicó, Rio Grande do Norte. Acredite se quiser, eu vi poucas pessoas que falavam inglês assim, principalmente de escolas particulares, mas existia eu fui de escola pública e tinha uma pessoa de escola pública, cara, que falava um inglês muito avançado, falava muito bem inglês, e ela dizia que era séria, acompanhava e tal, nunca tinha ido pro exterior, falava inglês muito bem, e eu pensei, nossa, tenho que aprender. E primeiro eu comecei a estudar árabe, que era a língua que eu gostava, russo, acompanhava muita coisa assim, só que, sabe, já falo espanhol e acredite se quiser, meu espanhol é fluente, rapaziada. Meu espanhol é fluente, igual meu português, como também aprendi galego, mais ou menos. Oi, tudo ótimo? E eu fui aprendendo, né, estudando e hoje, tipo, eu vim pro exterior, né? Só que antes, tipo, 2020, 2019, 2020, 2021, eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar inglês, sempre estudava e parava. Comecei a escrever as frases e parava. Só que a língua que conecta, a língua que te ajuda a trabalhar no exterior e tudo, com o inglês que conecta as outras línguas e, tipo, foi isso. Até que chegou 2024, né? Eu botei na minha cabeça que eu ia estudar inglês e hoje, né? Acho que foi lá para metade do ano, quando eu vim para Portugal. Só que tem muito estrangeiro, uma cidade turística, olha só isso aqui, ó. Turística. E eu botei na cabeça que eu tenho que falar inglês e no trabalho, né? Trabalhar num restaurante, mesas, acabei que sem saber nada de inglês e hoje eu falo, claro. Antes era aquele inglês de restaurante, hoje eu já consigo me virar um pouquinho na conversação, entender uma média mais ou menos. Se a pessoa vai falar umas frases completas, eu vou entender uns 80%. Então, assim, a maioria eu já vou entender. Então, isso é muito bom, porque fui evoluindo e hoje eu posso falar que eu falo inglês, mas claro, inglês básico. Já chegou ao nível básico, diferente do inglês fluente, porque tem níveis de inglês. E ainda não tem um ano, né? Quando fizer um ano, aí tudo bem. Aí vamos ver como é que meu inglês vai estar, né? Porque 9 meses mais ou menos que eu falo inglês. Então, cara, isso é muito legal. Primeiro mês, segundo, terceiro. Quando foi meu quinto mês, mais ou menos, eu comecei a dar uma desenrascada. E hoje, no meu nono mês, cara, eu tô bem superior aos outros. Imagina daqui a, sei lá, falta o quê? 4 meses? Não, daqui a 4 meses. Então, isso é muito legal, cara. Você botar o inglês, no Brasil a gente deveria colocar com prioridade. E eu coloquei no meu celular tudo em inglês, configuração, comecei a acessar muito conteúdo em inglês, comecei a ver YouTube que viajava, isso aqui como numa de raiz, entre outros, então assim, e muita coisa em inglês e isso me ajudou bastante, cara, me ajudou muito. E hoje eu tô bem melhor do que antes, entendeu? Eu tô bem melhor. E um sonho realizado, porque eu sempre quis falar inglês e hoje, graças a Deus, eu
fala inglês, né? Mas inglês básico, tem muita dificuldade ainda, mas graças a Deus ainda tô com uma noçãozinha, né? Isso é bom. Como aqui, ó, aqui tá bom. É isso. E é isso, arranjei muitos estrangeiros, amigos estrangeiros, né? Quer dizer, eu sou um estrangeiro, mas eu de gringo, né? Gringada aí. E tipo, apesar de estou em Portugal, mas a maioria aqui fala inglês, né? Por ser um lugar turístico, não é todo Portugal que é assim, mas cara, é isso. Comecei a estudar, comecei a escrever frases nos papéis, as coisas, só que tem que saber as expressões. Isso eu deixei depois, né? É bom você começar, se você quer começar a estudar, ter muita força de vontade, não desistir, interagir com a galera sem medo. Eu passei muita vergonha, falei até palavrão sem querer, pensando que eu estava falando a palavra certa, mas isso aí é um assunto que eu passei realmente vergonha, mas depois eu fui explicar pro pessoal. E é isso, é errando que se aprende, né? Olha, eu tenho um amigo que hoje ele é gerente de um restaurante, né, da lanchonete. Por que ele conseguiu essa promoção? O inglês, em 2 anos, ele é do interior de Goiás, né? Ele, em 2 anos, você vê, o cara é do interior, muita gente diminui, dando você isso, aquilo. Eu sou também do interior, sou do interior do Rio Grande do Norte, claro, o inglês dele é avançado, mas em 2 anos, pura dedicação, hoje ele fala inglês bem avançado. E a esposa dele, ela tem um inglês já intermediário, cara, muito bom também. Se eu não me engano, ela é do interior de Minas, ou ela é do interior do Rio, algo assim. Mas, cara, é dedicação que a pessoa chega lá, assistir filme, assistir série. Eu não sou muito de filme não, mas eu sou mais de vídeo no YouTube, assim, que é o que me atrai mais, de viajante hoje. Graças a Deus eu tenho uma boa noção, porque existe um nível de sobrevivência, que era o que eu tinha, você conhecia as palavras, nível de sobrevivência, aí o inglês básico. Quando você chega no básico, eu botava na minha cabeça, eu quero só o básico, mas eu ainda quero acima do básico, eu ainda quero chegar no nível acima, entendeu? A gente parece que vicia, a gente sempre quer mais, isso é bom. Então, eu sou cristão também, a igreja evangélica, quero levar a palavra de Deus para as pessoas, porque é da minha crença, da minha religião, é do meu, entendeu? Então, quero espalhar para as nações, né? As boas normas do evangelho. E isso é uma bênção, né? Glory to God, Jesus coming back, muita coisa que eu fui aprendendo, né? Então, pessoal, vou ficar por aqui. Tamo junto, muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Foi assim que em menos de 1 ano eu aprendi a falar inglês, mas claro, meu inglês é básico. Ah, mas tem uns vídeos você falando inglês não tá tão bom, então. Ali eram meses atrás, sabe? Eu ainda não tava nem no básico, eu ainda tava quase no básico. Hoje eu tô no nível mais básico do que antes. Isso é muito bom. Deus abençoe, tamo junto. É nóis. Fica com Deus, cara.